Olá, Ah, Oi, oi tudo Fernanda, bom? tudo bem? certo. Tudo certo, e vocês? A gente tá bem, tá conseguindo ouvir a gente direitinho? Sim, sim. E vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Tá, perfeito. tranquilo, Aham. perfeito. Só uma dúvida antes de começar, a gente pode gravar para ficar mais fácil pra gente depois anotar as coisas? Sim, porque vocês têm que fazer a transcrição depois? Sim, bem isso. Sim, fiquem à vontade, por favor, fiquem à Ok, vontade, que facilitar para Beleza. vocês. muito obrigado. Então, meu nome é Carlos, a gente tá no. Eu tô no sexto semestre, você tá no sexto semestre, Rafa? Todo no seu semestre também. Rafa, É, Rafael. a gente está fazendo a cadeira de psicologia, psicologia da educação. E É isso envolve escolar? escolar, né? Isso que envolve várias abordagens sobre psicologia escolar e atuações do psicólogo nessa área, né? E a gente aqui precisa fazer um trabalho em que envolva um relato e pegar algo da rotina e do dia a dia ah, e da formação de um psicólogo escolar, né? Não sei se Sim, a gente pode iniciar já. claro, claro, por favor, Bom, fiquem à primeiro, vontade. então tá, primeiro a gente que gostaria de agradecer a participação, o tempo que você está aqui ah, disponibilizando para a gente. Eu primeiro gostaria de saber o seu nome. O meu nome é Fernanda Uhum, Minella, com dois L's. Eu só tenho um uhum, sobrenome. tá bom. Ah, o tempo de experiência que você tem como psicóloga escolar. Então, o meu tempo de experiência é o tempo que eu atuo aqui na Secretaria de Educação de Guaíba, que Uhum, são 11 anos. 11 anos. Ok. E qual Isso. é a sua função atual na secretaria? Então, eu sou concursada, sou psicóloga concursada da Prefeitura Municipal de Guaíba, Uhum, e eu fui locada, então, na Secretaria Municipal de Educação. O meu concurso não é de psicóloga escolar, uhum, entende? O meu concurso é de, né, para psicólogo no geral, e eu fui colocada, então, né, como psicóloga na Secretaria de Educação. Eu poderia ser transferida, enfim, para outra secretaria, entendem? Porque eu sou da uhum, prefeitura, né? Uhum. E o meu trabalho, então, na Secretaria de Educação é assessorar algumas das escolas da rede municipal. uhum, Nós aqui na secretaria nós temos uma equipe atualmente composta por 6 psicólogas. Então nós nos dividimos assim as unidades de ensino da rede municipal. Então atualmente eu estou assessorando 4 escolas neste uhum. momento. Quais são as Eu dedico escolas? 30 horas por semana 30 horas. o nome das escolas? É. Tá. Então aqui a gente chama de EMF, né, que é a Escola Uhum. Municipal de Ensino Fundamental. Tem uma que se chama MF Máximo Laviaguerre. Eu posso te passar depois, se tu quiseres Ah, também, pode ser. por escrito, tá? Uhum. Tem a Escola Máximo Laviaguerre, a Evaristo da Veiga, a Escola Teotônio Vilela, Uhum. e também, meu Deus do céu, deu um branco agora, deixa eu ver. Ao máximo. Olha, gente, Depois porque eu você também pode mandar dedico pra 10 gente. horas na carga horária, eu te Sim. mando direitinho, tá? Porque eu dedico também 10 horas como supervisora do Primeira Infância Melhor aqui na Uhum. cidade. E aí, enfim, aí deu esse. Uhum. Agora, tilt, meu Deus, mas depois eu envio direitinho ali pra vocês, tá, gente? Mil desculpas. Fica Tudo bem. Ai, fácil, do, tranquilo. Que é do isso. branco. É só mais pela uma questão aqui do trabalho mesmo, que, tipo, pra gente ter estabelecido certinho, assim, da onde que vem o Tá, profissional que a gente tá entrevistando. Mas mais isso, assim, da questão sim. sua, assim, pessoal. Agora mais é sobre a questão do cotidiano, né? No geral, assim, quais são sua rotina, seus principais, aonde você atua, Tá. o que que você faz no seu dia a dia. Então, assim, nós como equipe, a gente organizou de temos, por exemplo, a gente tem uma vez por semana um turno, nós temos a nossa reunião de grupo,
né, para a gente poder estar conversando sobre a prática. Eu trabalho em conjunto com 2 assistentes sociais, que também fazem parte aqui, né, da Secretaria de Educação, e 2 fonoaudiólogas educacionais. Sim. Então, nós nos consideramos uma equipe multidisciplinar, e aí a gente vai, cada uma tem uma autonomia bastante grande, assim, no trabalho, certo? Cada uma de nós. A gente tenta, a gente se dirige, né, a gente faz as visitas às escolas. A frequência varia bastante conforme a demanda, conforme as equipes diretivas das escolas demandam, mas em média a gente tenta ir 1 vez por semana a cada escola, né, em cada escola. E lá a gente conversa muito com as equipes, né, que são compostas, então, por diretores, vice-diretores, supervisores escolares, orientadoras educacionais. Nós temos uma ponte principalmente com as orientadoras e os orientadores, porque a gente considera que eles realmente são as pontes entre a equipe da escola, entre a comunidade escolar, entre os alunos, familiares, enfim, profissionais da escola, e o nosso trabalho da psicologia. Sim. E a gente vai, então, trabalhando conforme a demanda da escola. A gente realiza tanto acompanhamento a alunos, né, momentos individuais com alunos, quanto com momentos também com coletivos, com turmas conforme a demanda. Por exemplo, a gente tem uma situação de uma turma que está extremamente agitada, todos os professores estão com muita dificuldade de conseguir realizar o trabalho, enfim, a gente gostaria, aí a gente vai lá, a gente pensa junto com a equipe num planejamento específico para aquela turma, para ações que possam ser, né, importantes, ou então momentos que tem essas campanhas, né, como por exemplo houve agora há pouco tempo o Setembro Amarelo, aí a gente também pode fazer por grupos de turmas, ou a gente também pode juntar alunos, daqui a pouco todos os 9º anos, os 8º anos, enfim, a gente também faz esse mix, né, de turmas para poder abordar temática mais específica de conscientização, enfim. E quando a gente faz esse momento individual com os alunos, não é com um viés de atendimento de psicoterapia, né? Não Sim. É um viés clínico, mas é mais no sentido da gente poder conhecer sobre o que está acontecendo com aquele aluno, o contexto também familiar, que está repercutindo em algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ou alguma questão comportamental que se manifesta na escola, alguma questão de relações também. E se a gente identifica que existe uma demanda que precisaria, sim, ser vista por um profissional da clínica, a gente faz o encaminhamento para a rede em termos de SUS, certo? Sim. Eu não sei quanto que vocês conhecem sobre o sistema, o SUS. Vocês encaminham pelo SUS direto numa UBS, direto aonde que vocês encaminham? Isso. Em termos de saúde mental, que nós temos aqui em Guaíba, então a gente tem pelos territórios, né, as unidades básicas de saúde, e também alguns territórios têm as ESFs, né, que são as estratégias de saúde da família. Nestes locais de ESF, geralmente não há o profissional da psicologia, em algumas existem o estagiário de psicologia, Sim. certo? Na UBS existe o profissional da psicologia, então a gente realiza o encaminhamento para a equipe da UBS estar avaliando a situação que pode ficar com algum tipo de acompanhamento na UBS, né, sendo visto pelo profissional da psicologia. Eles é que vão estar definindo a frequência com que vai ser feito, né, esse acompanhamento, enfim. Conforme for a situação, eles podem identificar que alguma situação mais grave, em termos de sofrimento psíquico, e fazem o encaminhamento, então, para o CAPS. Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Sim. Temos o CAPS-J, aqui em Guaíba. Nós, da psicologia escolar, nós também podemos fazer diretamente esse encaminhamento ao CAPS-J, se a gente já identifica que realmente é uma demanda com uma gravidade
maior, assim, né, de prejuízo, assim, para criança, para adolescente, tá? Então, mas, enfim, atualmente a gente costuma ter uma lista de espera, né, nesses serviços de Sim, saúde para bem grande. atendimento. Algumas situações, claro, que são muito graves, aí o acolhimento é, né, imediato, enfim. Uhum. Mas para algumas situações acaba tendo um delay maior, né, conforme a necessidade, o encaminhamento até realmente chegar ao início do acompanhamento. Uhum. Então é mais Né? um manejo de demandas que vem das escolas em questões de projetos, alguns alunos, alguns se atende pelo que entendi os monitores, os professores, e nisso, Isso, porque aham, a e gente atende nisso a envolve escola. uma metodologia, envolve uma teoria aplicada, assim, ou é algo mais dependendo da situação, assim? Cada uma de nós tem a sua formação Uhum. específica, né? Eu até por acaso não tenho a formação específica da psicologia Sim. escolar. O meu pós é de terapia sistêmica, assim, de casal, né, de Uhum. família. Então eu digo, né, a gente acabou às vezes a prática, porque o concurso não pede. Sim. Meu concurso não pedia especificamente um tipo de formação, certo? De especialização, Sim. né? Atualmente, como algo mais recente, realmente, do psicólogo na educação, disso está de fato previsto em lei, enfim, eu imagino que os concursos atuais agora, talvez eles, né, esteja previsto que esse profissional já tenha um pós, né, específico na área escolar. Eu Uhum. imagino, não estou acompanhando os editais, mas eu acredito que sim. Agora tem essa questão de que, opa, as escolas públicas também precisam de um psicólogo agora, né? Então provavelmente essa demanda vai Tem aumentar essa social. especialização. Isso, com certeza. Então eu digo, a gente meio que foi aprendendo a fazer psicologia escolar, como a gente Sim, fala, trocar a roda do carro enquanto ele está andando, né? Sim. sim. Porque quando eu ingressei na Secretaria de Educação, eu já tinha uma colega que agora até já se aposentou. O concurso dela, isso que é interessante, em Guaíba, porque o concurso dela, ela entrou para a prefeitura e, imagina, isso há quase 30 anos. E Uhum. ela foi colocada na Secretaria de Educação, não na Saúde. Então, da prefeitura, o primeiro local que houve psicólogo foi na educação, não foi na saúde. Isso é Uhum. interessante, Bem interessante. né? Então, tem já uma história grande a psicologia escolar, assim, aqui em Guaíba, mas, ao mesmo tempo, quando eu ingressei no concurso, se fazia um atendimento clínico de alunos dentro da Secretaria de Educação. Aí depois foi se organizando, teve toda uma questão também que na verdade, não é permitido que haja, né, o Sim. atendimento clínico. Então, isso tudo foi organizado, enfim, os CAPs, né, também foram criados, enfim, as UBSs foram mais organizadas para poder estar absorvendo, né, essa demanda. Uhum. E já há anos não fazermos mais esse tipo de atendimento, né? Sim. Então, é muito a nossa forma de fazer a psicologia, vai muito conforme a nossa história pessoal de formação. Tem colegas também que são do viés da psicanálise, por exemplo, né? Mas mesmo a minha abordagem da parte sistêmica, naturalmente, eu também estudei, né, bastante a questão da psicanálise, Uhum. me formei na PUC também em 2007. Tínhamos também o humanismo, Uhum. né, cognitivo comportamental. Eu não sei como é que está hoje a grade, assim, né, de vocês, da Hoje é PUC. bastante psicanálise, tem uma coisa ou outra de sistêmica e TCC também. Isso. Uhum. Então né, também os currículos vão se reformulando com o tempo. Desculpa, eu só tô com a porta aberta aqui, tô numa Tudo sala bem. até, um pouco mais privada, mas tive que deixar a porta aberta. Tá. Tá? Então, nós temos, por exemplo, tem uma profissional que eu sigo também, que eu gosto bastante, é a psicóloga Bianca Stock, não sei se vocês já ouviram falar Uhum. dela.
ela é uma psicóloga que trabalha muito, atua muito nas escolas, e eu tive mais contato de conhecer mesmo sobre o conteúdo dela na pandemia, porque ela também promoveu alguns momentos de formação, enfim. E ela trabalha, ela também tem um livro que ela fez sobre, acho que é o ambiente, a escola como um meio de facilitar a aprendizagem, uma coisa assim, o nome do livro dela. Então, ela já é uma pessoa que também tem bastante experiência, assim, na parte da psicologia escolar, e ela tem um background bastante também na psicanálise. Uhum. E, então, é isso, a gente não tem uma forma específica, assim, uma metodologia específica, algo padrão que todas nós, né, utilizamos. A gente precisa ter muito uma sensibilidade, uma flexibilidade para a gente poder fazer essa leitura, né, da escola onde a gente está, as pessoas que atuam nessa escola. O tempo que vocês ficam na escola é indeterminado, ou é algo assim que, tipo, vai só da... Vocês se afiliam à escola e ficam lá até serem realocados, assim? Como assim, o tempo que a gente fica, É, não porque entendi, você... numa visita, ou o período que a gente assessora? Quanto tempo, Não como sei que é se entendi a decidido pergunta. quanto tempo, como que é decidida a quantia de tempo que vocês ficam assessorando uma escola, assim? É uma demanda que vem da onde? Da prefeitura, da escola? É assim, enfim, todas as escolas, então, contam com uma assessora tanto da psicologia, uma assessora de fono e uma assessora do serviço social, Todas as né? escolas? Todas as escolas têm essas 3 profissionais como de referência, mesmo que a gente não consiga ir, digamos, vamos supor, toda semana, mas assim, a escola sabe para quem ligar, né? Caso surja uma situação, tem a referência dessas áreas, né? Então, toda a escola, algumas têm uma demanda maior pela quantidade de número de alunos, e a gente sabe que a demanda não só em função do número de alunos, mas tem questões de território também, tem algumas comunidades que estão em territórios de maior vulnerabilidade, o que pede a nossa presença com mais frequência do que outras escolas, né? A gente tem escolas de educação infantil, eu não estou assessorando no momento nenhuma, mas nós temos, assim como o ensino fundamental, temos de educação infantil também, que também é um outro tipo, digamos, de demanda, certo? Então, isso tudo é bastante flexível, é conforme a gente percebe, conforme a equipe também sinaliza para a gente, sabe, sobre a necessidade, né? Tem escolas que a gente que tem que, às vezes, se oferecer para ir, e tem outras que estão a todo momento, quanto que tu vem? Né? Os B.O. pegando. Né? E o que eu esqueci de comentar, que nós também, nas nossas atribuições, a gente também faz momentos com pais, de poder conversar sobre as questões específicas do desenvolvimento, né? Tem algumas etapas, assim, do ensino que são mais características, tipo, por exemplo, ali o 6º ano, né? Do 5º para o 6º, o momento de adaptação escolar, educação em transição, educação infantil para o ensino fundamental. Assim, tem alguns temas que são bem característicos de cada fase do desenvolvimento, e aí tem momentos que a gente consegue abordar também de forma coletiva com pais e responsáveis, e a gente também contribui para momentos de formação com professores e funcionários também da escola. Legal. Né? Aí entra merendeira, aí entra pessoa que está na limpeza, aí entra agente educador, entra monitor, entra professor. Legal. Certo. Tem alguma pergunta, Rafael, que você queira fazer? Alguma coisa? Pensando na prática, assim, qual tu diria que é o maior desafio, assim, na prática? E como que tu lida com isso, assim? Olha, eu digo, né, sempre que a gente está lidando mais com criança e adolescente, a gente está lidando com um sistema inteiro, né, porque são seres que pouco se gerenciam, obviamente. Então, a gente precisa, de alguma forma, sempre estar tentando amarrar as pontas, né. Vamos supor que a gente está falando de uma criança que está com alguma questão específica do desenvolvimento, uma criança pequena, que a gente começa a observar alguma questão no desenvolvimento que está chamando a atenção, certo?
Aí a gente está falando, vamos supor, de uma família que é o filho único, que nunca, né, nunca imaginou que seu filho poderia ter alguma dificuldade, algum problema, e na escola que isso está começando a aparecer. Então a gente começa a chamar essa família para perto, né, e a gente começa a sensibilizar essa família sobre algo diferente que pode estar aparecendo, que pode não estar acontecendo naquela etapa, a gente gostaria que já estivesse acontecendo naquela etapa, certo? E aí, então, toda essa sensibilização, acompanhar a família nesse processo, muitas vezes até de luto, assim, né? Pensando questão de diagnóstico de autismo, que é algo que está muito numa certa relevância agora, né? Em destaque, digamos. Vocês encaminham e bastante aí conseguir a questão de autismo? para a questão, assim, muitas vezes de investigação, porque a gente também está num período que a gente tem que ter uma crítica no sentido de que a gente tem crianças que passaram uma parte importante da vida delas ainda num período de pandemia, né, com muitas privações, e que a gente precisa também ter um olhar, assim, de que, bom, algumas coisas elas podem estar apresentando um certo atraso, que não necessariamente vai se configurar num diagnóstico, mas que também, mesmo que não configure um diagnóstico, não quer dizer que não precise de um acompanhamento, ou que não precise de outros profissionais também para a questão do estímulo, né? Mas referente à pergunta, assim, do Rafael, né, sobre o desafio, isso, às vezes a gente começar a acompanhar, né, a caminhada, a trajetória de uma família em função de uma criança que esteja se evidenciando alguma dificuldade, algum percalço, assim, no desenvolvimento, e aí acompanhar nessa saga SUS, muitas vezes, né, de conseguir que seja visto pelo pediatra, conseguir o encaminhamento para o neuro, e conseguir ir para Porto Alegre, conseguir depois ter a fone, conseguir, entendem, assim, isso tudo é bastante moroso, né, um processo muito, assim, difícil, e que a gente precisa estar ali junto com o professor também dando esse suporte, e junto com a família dando esse suporte, também fazendo essa comunicação com os profissionais, né, da rede que começam a acompanhar. E para mim também o que é bastante, que eu sinto muito, é quando a gente se defronta com situações de violência, assim, de violações de direitos mais graves, que muitas vezes é na escola que aparecem, é na escola que se evidencia, que é a escola que também tem que começar esse movimento, né, de chamar a família, de fazer muitas vezes denúncia, de encaminhar para a rede. Então, assim, quando a gente está falando de criança e adolescente, é mais difícil porque não é algo que eles não têm autonomia para, então tá, não estou bem, eu vou procurar, né, ficar melhor. Não, eles dependem de muitos adultos em volta para eles ficarem bem. Sim. E a gente precisa estar trabalhando e estar sensibilizando, né, tanto a equipe da escola, quanto a equipe de saúde, quanto família, a gente precisa, então isso acaba sendo uma coisa que eu considero realmente um desafio na psicologia escolar. Com certeza. É um trabalho de muita rede, né, comunicação. Muito contato com a rede de serviços, muitos e-mails, muitas ligações, muita chamada de vídeo, muita reunião de rede, porque a gente também faz as reuniões de rede, né, uma vez por mês aqui, que vem pessoal tanto da assistência, vem pessoal do conselho tutelar, vem saúde, vem para a gente poder discutir as situações, né, das crianças que estão na escola. Então, assim, exige bastante, né, não é só ir na escola e ali não, né, o trabalho todo ele segue além dos muros da escola, realmente, esse trabalho. Tem momentos que a gente também vai na casa, né, que a gente faz visitas domiciliares também. Aí chega, isso acontece? Sim. Isso acontece. Sim? Sim. Porque a orientadora educacional também pode, então às vezes a gente vai junto com alguém da equipe da escola, às vezes a gente vai em parceria com um assistente social, né, aqui da educação. A gente costuma nunca irmos sozinha, sempre termos... Mas é por questões de denúncia, questões de violência que envolvem as visitas domésticas?
Porque às vezes acontece, por exemplo, uma criança que está afastada da escola realmente está com uma frequência baixa, certo? E a gente não está conseguindo que essa criança realmente permaneça e tenha uma frequência adequada, né, à escola. A gente tenta contato telefônico, como se fosse uma busca ativa, né, a gente diz assim, dessa criança para que ela possa, ou adolescente, para que possa, de fato, retornar. E tem situações que só aparecem quando a gente ficam mais evidentes quando a gente vai na casa. Sim. Desde questões de pobreza, né, até alguma situação de violência, porque tem momentos que é visível, né, uma situação de marcas e hematomas, uma criança que está privada de escola porque tem que esperar passar o roxo que está no braço. Certo? Então, assim, tem situações que a gente acaba, sim, indo como uma forma também da gente poder se colocar mais próximo dessa família e também se colocar como rede de apoio. Daí a gente pode acionar outros serviços da rede que a gente precise para auxiliar aquela família, né? Sim. Geralmente, saúde e assistência social são as grandes políticas que a gente precisa trabalhar muito junto. Se assemelha muito ao que eu conheço de quem trabalha com psicologia social, né? Fica nesse trabalho de rede, nesse trabalho de comunicação, é bem semelhante, eu acho. Exatamente, acaba sendo sim, né, e eu acho que cada vez mais isso fica muito evidente, né, porque eu acho que tem, digo assim como na clínica, né, acho que ainda tem muito dessa visão, essa coisa do indivíduo ali, do olhar só para o que aparece no setting, né, eu acho que quem trabalha em escola, acho que principalmente da rede pública, porque aí eu posso falar pelo que eu conheço, ou tu trabalha em rede ou não trabalha, ou faz de conta que está trabalhando. Não faz sentido, né? Sim. Você só trabalhou em escolas públicas? De quem faz. Sim, eu só tive experiência na rede municipal de Guaíba. Porque o meu concurso anterior eu já trabalhei num CAPS no interior, um CAPS adulto, e já trabalhei também num CREAS, em São Leopoldo. As minhas experiências anteriores, em termos de concurso. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o trabalho. Sim. Tá bem nítido para mim. Que bom. Nesse teu trabalho mais recente com as escolas e tal, que já é bastante tempo de experiência, né? Como é que tu enxerga, ou se tu enxerga a evolução dessas questões na área, assim, desde violência a como as escolas estão lidando com os problemas, como está sendo a resolução das questões que trazem, né? Assim, a gente percebe que cada vez mais o profissional que está na educação, não digo, me refiro apenas ao psicólogo, né? Eu digo, quem está na educação acaba tendo que se defrontar com essa realidade. E também acaba tendo que se implicar também nisso, né? No sentido de que talvez um tempo atrás, bom, eu percebo que tem alguma coisa acontecendo ali, mas eu não quero olhar para isso, né? O meu trabalho é só aqui, é dar aula, então eu vou baixar a cabeça, eu vou dar aula e não importa, né? O que está acontecendo na casa, o que está acontecendo na família. Não digo que todos, mas a gente sabe que tem alguns profissionais que até hoje não conseguem compreender por que eles precisam se implicar em questões emocionais desse aluno, né, ou outras questões sociais que possam estar acontecendo. E a gente sabe que o processo de aprendizagem, eu digo, né, se a gente fosse pensar naquela pirâmide, né, das necessidades, enfim, então que a gente precisa ter necessidades diversas em vários níveis atendidas para a gente conseguir chegar no topo, a gente conseguir ter um cérebro capaz de ter atenção, de se concentrar, de conseguir, né, realmente realizar o processo de aprendizagem. Eu preciso estar alimentado, eu preciso ter dormido, né, relativamente tantas horas de sono, eu preciso estar me sentindo segura, eu preciso não estar preocupado que a minha mãe está sendo vítima de violência em casa enquanto eu estou na escola, por exemplo.
Então, assim, a gente sabe sim que o processo de aprendizado é um processo que é atravessado por várias questões. E a gente tem, sim, ainda alguns profissionais que têm dificuldade de se entender como parte também de um sistema de garantia de direitos das crianças, né? Mas a gente vê cada vez mais, sim, que profissionais estão percebendo que precisam se implicar nisso, que não dá para fechar os olhos e fingir que o trabalho deles é só aprendizagem e deu e dar aula e pronto, e fechar a porta da sala. Com certeza, né? É Então, uma acho que tem uma presença evolução. política, né? Isso. Então, eu acredito que vem tendo, assim, uma evolução nesse sentido de ampliar, né, a visão do papel deles enquanto educadores, que não é só vou dar o conteúdo formal que está previsto aqui, né, no meu cronograma e pronto. Me veio uma dúvida aqui. Lá no São Pedro, onde eu trabalho, onde eu faço estágio, existe certa movimentação envolvendo alguns projetos, por exemplo, PTS, assim. Existem documentos que a gente realiza PTS, então agora bateu a dúvida se aí na secretaria existe também o PTS, se existe algum tipo de projeto, algum documento envolvendo histórico, assim, sabe? Individualizado ou não, isso não existe. Então, assim, o registro, por exemplo, Isso. como é que a gente faz o registro de acompanhamento, enfim. Então, a gente ainda não tem, a gente não trabalha numa ótica em termos de um plano, como se fosse um plano, né, de atendimento individual, enfim. Mas cada uma de nós tem um registro por escrito mesmo das intervenções que a gente realiza, né, com o aluno, com a família. A gente também tem um arquivo por exemplo, dos alunos que a gente já atendeu, que já saíram da rede, que já se formaram, que a gente também precisa, o conselho cobra que a gente mantenha por um tempo mínimo, né, esses arquivos. O nosso registro ainda é de meio físico, assim, o nosso registro ainda não é digital, infelizmente. Na maioria dos lugares públicos é assim. Né? A gente ainda não tem um sistema, por exemplo, a saúde, a ciência social, eles têm o IPM, né, que eles chamam que é um sistema, então, que é online, que eles conseguem, por exemplo, se eu botar o nome lá da pessoa, eu consigo puxar e ver, você soubesse tal dia, né, tá frequentando o CRAS, tá frequentando, enfim. Da educação, a gente não tem, assim, esse sistema que nós, da multidisciplina, da equipe, possamos estar alimentando. Quem sabe um dia a gente consiga chegar lá, que vai ser ótimo quando acontecer isso. Então, por enquanto, a gente vai tendo esses registros das nossas ações via e-mail, né, os encaminhamentos que a gente faz, tudo fica registrado ali. E também lá o relatinho, a punho, que para vocês deve ser um absurdo, né? Quando eu vi essas situações pela primeira vez, eu fiquei bem chocado, assim, agora eu percebo o quanto isso é a realidade. Ainda o sistema público ainda acaba sendo, infelizmente. Então, é dessa forma que a gente vai mantendo os nossos registros, né? Mas não como um plano de atendimento. Sim, entendi. Individual, né? Isso é mais da saúde, assim, né? Ou então na escola o que existe de plano de atendimento individual para as crianças é quando uma criança está inserida num espaço que ela tem algum tipo de laudo, alguma questão de transtorno, dificuldade de aprendizagem, que ela esteja sendo atendida em algum momento individual por uma psicopedagoga, né? Porque nas nossas escolas todas aqui tem a sala de recursos, que é para atender alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem. E tem as salas que a gente chama de atendimento multifuncional, as salas de AEE, que é atendimento educacional especializado, que é para crianças que de fato têm algum tipo de laudo médico de transtorno, que estejam, por exemplo, que estejam no espectro autista, que tenham uma deficiência intelectual, que tenham alguma questão motora, enfim. Superdotação, altas habilidades também. Então, nesses casos, essas professoras, elas fazem um plano de atendimento para essa criança, né, também com os objetivos que elas querem alcançar,
as métodos e os meios para atingi-los, enfim. Legal. Bom, você tem mais alguma pergunta, Rafael? Alguma dúvida? Basicamente a gente fez todo o nosso roteirinho aqui já. Acho que é isso. Não sei se você tem alguma consideração final, Fernando, algo que você queira falar, que você acha curioso, não sei. Consideração final. Eu sempre digo, quando eu vejo alguém que diz, eu quero ser professor, eu dou os parabéns. Que digo, coisa boa. Foco, força e fé, porque é uma profissão que a gente, infelizmente, tem visto que poucas pessoas têm escolhido. Sim. E é uma preocupação de fato minha, assim, para onde que vão as escolas, onde iremos parar, né? Escola formal, né? Professor, toda essa cena, né? Sim. Que muitos consideram antiquada, enfim. Então, acho que é mais esse sentido, assim, a minha angústia, né? É onde que a gente vai parar em termos de educação formal. Quais serão as possibilidades, né? Sendo que ainda existe um estigma grande, assim, em termos de uma profissão que não é valorizada, que não pagam bem, enfim, a gente sabe que há uma sucessão de queixas, né? Muitas vezes, mas é uma profissão muito importante. Extremamente. Então é isso, né? E claro, espero também que vocês, quem sabe, possam se interessar também pela área de fato, né? Eu sei que a gente tem as cadeiras que a gente precisa fazer, faz parte, né? A gente é obrigado, faz obrigatório. Mas às vezes a gente pode acabar se apaixonando também. E as escolhas que a gente faz. Legal. Muito interessante. E eu acho que a psicologia é uma das áreas também que a gente não tem que pensar, bom, eu escolho isso para o resto da minha vida, né? A gente tem muitos caminhos dentro da psicologia. Conforme a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai ficando um profissional mais responsável, acho que mais ético, com mais conhecimento. Então, a gente pode e deve também ir se modificando e repensando, né, a nossa prática, o que faz sentido para a gente, o que a gente tem vontade de fazer, que é muito importante. Então, eu desejo, assim, que vocês possam ter também essa flexibilidade de se permitir conhecer diversas áreas e se acharem. Com certeza. Tá bem, guris? Então, tá bem. Muito obrigada, Fernanda, de verdade. Você salvou a gente. Eu sei bem como é que é. Obrigadão, tá? Boa semana para você. Espero que tenha contribuído. Foi muito útil. Tá bem? Sigo à disposição de vocês. Muito obrigado. Precisarem. Muito obrigado. Tá bem, muito obrigado. Tchau, tchau. Tá bem? Então tá, gente. Tudo de bom aí. Boa sorte. Depois eu envio direitinho os nomes das escolas. Tá bom? Obrigado. Então tá, gente. Tchau.